Eu tenho que mudar de uma tal forma, de uma tal maneira, que se o meu familiar não quiser mudar, eu não vou me incomodar. Mas por que eu me incomodo tanto com a mudança do meu familiar? Não, porque eu quero a salvação dele, não, porque o problema está em você. Não, bicho, o senhor não está entendendo, eu quero a salvação do meu esposo. Eu quero a salvação da minha esposa. Mas por que isso te incomoda tanto? Será que é porque ele precisa mudar ou porque você ainda não mudou ao ponto de constranger a vida dele? Uma pessoa que muda, ela constrange a outra pessoa sem palavras. Ela não precisa falar. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por esta oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar abaixo dessa cobertura espiritual do Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, nesta madrugada fria, gelada, meu Deus, e estamos em um só propósito, reunidos aqui, meu Deus, para buscar o Teu nome, para invocar o Teu nome, para buscar a Tua presença e receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, fala conosco, dirija, meu Deus, essa reunião, derrama sobre nós, Senhor, tudo aquilo que sabemos que o Senhor tem. Eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Sente-se por gentileza. A Bíblia diz aqui, em João 18, ainda foi lido isso agora no culto das 19h30, João capítulo 18, versículo 1, eu vou ler do 1 ao 11. Eu quero fazer algumas paradas aqui, nesse versículo. Mas repita isso aqui comigo antes de iniciarmos a leitura do versículo. Até quando você vai viver sem propósito, alimentando propostas vazias? Até quando vai viver sem propósito, alimentando propostas vazias? Até quando? Você vê que, por mais que uma pessoa ela tenha um nível de instrução, ela pode cair, ceder, se entregar, se render a coisas assim tão pequenas, ao ponto de não entender quando ela já estiver tão envolvida com aquilo. Você vê que quem aqui já pescou alguma vez na vida? Já pescou? Não. Você vê que tem um gancho que é o anzol, é colocado uma isca e coloca dentro d'água. O peixe olha, não é? Olha, aquilo é tentador. E a isca normalmente tem cheiro, tem gosto. E o que o peixe faz? Ele pega. Só que qual é a expressão que é usada? O peixe morre pela onde? Pela boca. E aí você olha assim, como eu caí nisso? Quando há muitos anos eu venho atendendo pessoas, não como a própria bispa já atendeu em tantas situações, mas em todos esses anos, a maioria das pessoas que eu atendi que caíram e que se envolveram com pornografia, foi uma coisa assim tão absurda, a maneira que elas
não se deram conta que aquilo foi tão agressivo e perderam por coisas tão pequenas. Aquilo vem sutilmente. Você está conseguindo entender? Sutilmente. Quando elas se deram conta, parte delas tinham perdido o casamento, tinha perdido a credibilidade, perdido o respeito. Eu atendi um casal, um senhor, eu era pastor auxiliar em Catanduva ainda, uma igreja que nós temos no interior de São Paulo. E eu lembro de ter atendido um senhor que o nível de possessão pela pornografia tinha se tornado tão grande que ele estava se masturbando no banheiro de casa, no banheiro da empresa onde ele trabalhava, que era uma empresa, uma financiadora, uma empresa que fazia empréstimos. Muitas vezes se masturbava dentro do carro, na rua, um nível absurdo. Ele não conseguia mais ter controle, então tudo qual era o tipo de conteúdo que ele ia fazer, que ele ia assistir, ele tinha aquele vício de alimentar aquilo. Aí entra nesse ponto, até quando você vai viver sem propósito? Até quando? Porque aquilo acaba sendo algo tão nocivo e perigoso ao ponto de você não ter controle mais. Mas olha que coisa interessante esse versículo. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedro. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, repete comigo, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Olha que coisa interessante isso. Você vê que a inocência de algumas pessoas acerca daquilo que a palavra de Deus é clara. Jesus já não tinha falado para ele que ele ia passar por aquilo? Já não era claro? A um ponto do Senhor ensinar e dizer a eles que eles, após o Senhor desaparecer, eles iriam continuar com a missão? Isso não era claro? Saiu-lhes e perguntou: a quem vocês estão procurando? Olha que coisa, Jesus também é sensacional, né? A quem vocês estão procurando? Hã? Quem que vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles: sou eu, disse Jesus, e Judas o traidor estava com ele. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, que trazia uma espada, atirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou, Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha que coisa interessante. Você vê que em nenhum momento o Senhor Jesus
ele hesitou ou recuou naquilo que era a sua responsabilidade, aquilo que ele tinha que passar. Você vê que por muito tempo as pessoas procuram e atribuem a sua falta de produtividade, a sua falta de resultado a alguma pessoa ou a alguém, e nunca a ela mesma. Quando esses homens chegaram até o Senhor Jesus, eu ainda falava isso de manhã no culto às 7, você vê que a postura de um homem, sou eu. Eu estou aqui. Sou eu assumo, sou eu, é vocês que é a mim que vocês querem, eu estou aqui. Quantas vezes a palavra vem, e aquela palavra vem para você, diga, para mim. E o que você tem dito? Ah não, é que essa palavra é para o meu esposo, para minha esposa. Dá certinho para o meu filho essa palavra. Veste certinho ele. Por que ele não está aqui? Não, bispo, porque ele não quis vir, não. Deus queria que você estivesse aqui, não ele. É interessante que nós temos essa sensibilidade absurda para entender que aquela palavra, que aquele versículo, que aquela direção é para determinada pessoa, mas não conseguimos ter a mesma sensibilidade que aquela palavra é para mim. Porque ainda o meu orgulho, o orgulho de determinadas pessoas é tão grande ao ponto de ela não conseguir reconhecer e ver isso. Nós precisamos ter essa sensibilidade, porque o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. A palavra que veio para mim, eu estando aqui, hoje, agora, às 2h da manhã, essa palavra é para mim. Primeiro, essa palavra, ela é para mim. Você está conseguindo entender? Quem está acordado? Deixa eu ver. Amém, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, primeiramente, ela é para mim. E isso me faz refletir e me traz a consciência de que eu não posso perder tempo. Eu, em nenhum momento, posso perder tempo. E nenhum de nós podemos. Porque é tão difícil quando você perde tempo para você recuperar aquilo que você perdeu. Imagina só uma pessoa que não terminou a escola. Então, tem a turminha lá, dos 10 anos de idade, que está no seu ciclo natural. Não reprovou, veio certinho, tal. Aí pega aquele de 13, de 14 que pulou, reprovou, perdeu o ano, comeu bola, está lá com aquela turminha menorzinha, a cabeça, as brincadeiras, a maneira de lidar com as coisas de um jeito. Aquele que já tem uma cabeça, ele já acha que aquilo é muito infantil. É ou não é? Mas quem está no lugar errado? Quem está no lugar errado? Ele está no lugar errado. A pergunta que eu faço para você é a mesma pergunta que eu fiz para mim. Que lugar? Qual o lugar onde você está? Todos nós devemos saber. Que nível espiritual você está? Aonde você entende que você está? Porque se você não trabalhar tudo aquilo que precisa ser trabalhado em você, ao ponto de chegar naquele nível que a bispa sempre fala, eu tenho que mudar de uma tal forma, de uma tal maneira, que se o meu familiar não quiser mudar, eu não vou me incomodar. Mas por que eu me incomodo tanto com a mudança do meu familiar? Não, porque eu quero a salvação dele, não, porque o problema está em você. Não, bispo, o senhor não está entendendo, eu quero a salvação do meu esposo.
Eu quero a salvação da minha esposa. Mas por que que isso te incomoda tanto? Será que é porque ele precisa mudar ou porque você ainda não mudou o ponto de constranger a vida dele? Não tem como, gente. Não tem como. Uma pessoa que muda, ela constrange a outra pessoa sem palavras. Ela não precisa falar. O comportamento, a atitude dela, a expressão dela, a maneira que ela decidiu viver, vai constranger a outra pessoa. Não tem como. Não, é porque eu mudei. Ok, o que você é lá, dentro de 4 paredes, convivendo com aquela pessoa? Quem que ela está vendo lá? Quem que ela está vendo? Quem que ela está vendo lá? Aquela pessoa que ela tem ouvido falar, que a Bíblia diz que é, ou ela está vendo uma outra pessoa, um personagem? Quem que ela está vendo? Porque essa passagem de Jesus, você vê que o tempo todo Jesus pregou e ensinou como eles deveriam ser mediante a pressão e durante todas as situações de afronta. Quando Jesus foi pressionado, ele se mostrou ser uma outra pessoa? Ele foi a mesma pessoa que ele ensinou. Ele permaneceu. Ele foi injustiçado. Ele foi ali levado a um nível de pressão tamanha. Só que havia um propósito. Jesus estava lá, havia um propósito. E ele permaneceu naquele propósito. Alinhado, estabeleceu e fixou ali aquilo que Deus tinha com ele. O que Deus tem com você? O que Deus tem com você? Tem coisas que hoje a gente queria resposta para muitas coisas. Nós queremos respostas para muitas coisas. Só que tem coisas que nós não temos respostas. Só que para analisar, foi nos momentos mais difíceis, dolorosos, que você mais cresceu. Por que você mais cresceu? Porque você parou para ouvir. É ou não é? Você parou para ouvir. Não, mas eu já estava nada. Quanto tempo quanto tempo está sendo falado e não ouve? Ouvir com o coração, receber com o Espírito. Não, eu estou ouvindo, está nada. Muitas vezes o orgulho não tem permitido muitas pessoas ouvirem e receberem bem aquilo. Eu ainda falei com alguém antes do culto ainda, e eu dizia assim, você recebe bem o que eu estou falando? Sim, eu recebo bem, mas eu não concordo. Eu falei, não, vamos começar de novo. Eu não tenho problema. Vamos começar de novo a conversa e a gente conversa. Eu vou te explicar de novo. Você recebe bem o que eu estou falando? Não, eu não concordo. Falei, pois bem, você não está concordando ou discordando comigo. A Bíblia diz que você tem que ser assim. Não sou eu. Avance um sinal vermelho e leve uma multa e diga que você não está concordando. O que eles vão dizer? O problema é seu, você vai pagar a multa. Não vou pagar, dívida ativa. Não vou pagar, vai ter juros, vai ter multa, vai ter isso, e isso vai virando uma bola de neve. Você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir mais nem renovar a habilitação, ou você não vai conseguir licenciar o teu carro. Está tudo bem. O negócio vai crescendo. Não, mas eu não concordo, eu acho que não deve ser bem assim. Mentalidade medíocre. Tem pessoas que passam uma vida inteira assim. Nesse anseio de, eu faço se ela fizer. Que nem hoje. Quem aqui está no grupo dos 300 valentes? Dos homens, cadê? Cadê os homens? Os homens sabem o que eu mandei no grupo hoje.
Eu mandei uma mensagem para os homens hoje. Não vou expor vocês aqui. Fiquem em paz. Fiquem em paz entre nós. Entre nós. Mas por quê? O posicionamento. É aquela coisa assim, gente, é uma coisa absurda, absurda, absurda. Não, mas eu estou esperando meu esposo. Tá, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Porque é uma coisa assim, por isso que às vezes quando você vai atender um casal, uma família, você nunca atende só ouve um lado. Ah, não, mas não, é só assim, eu só vim pedir oração. Não, a pessoa vem, ela pulveriza aquilo que ela quer falar, só que ela não está disposta a ouvir a outra parte e também não quer resolver a situação quando é colocado junto. Você está conseguindo entender? Quando se coloca, não, eu não quero resolver, não quero ouvir, não, é porque eu não concordo, porque eu acho que não tem que ser assim. É interessante. Tem uma música, Fique em Paz, que eu não vou cantar. Não vou, eu quero que você fique no culto até o final. Mas a música diz assim, ó, mude o mundo mudando primeiro você. Se a palavra que você tem recebido não tem tido a força para mudar a sua vida, você acha que por intermédio da sua vida, ela vai mudar a vida do seu familiar? Sendo que a palavra ela vem em mim e ela vai por intermédio de mim. Só que ela vai fluir em mim se eu permitir que essa mudança aconteça. Mas se eu não permitir, ela não vai alcançar ninguém e não vai alcançar nada. Nada. Absolutamente nada. Agora vamos lá. Como que eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus, sendo que eu não consigo me relacionar comigo mesmo e nem com pessoas? Como isso? Não, bispo, eu consigo administrar. Você consegue administrar o quê? Você vê que, por mais que uma pessoa tenha oportunidades, ela tem a mesma capacidade, a mesma maneira que ela tem oportunidade, ela desperdiça. Todas elas. Ela perde tempo, alimentando misérias. Quantos testemunhos você já não ouviu? Quantas histórias você já não tem ouvido sobre essas mudanças que precisam acontecer? E eu posso viver nesse mundinho da lua, particularmente, e estar ali totalmente iludido, achando que eu tenho total razão. Todas as pessoas que eu vi que lutou por razão, lutou ali por estarem certas, estavam tão erradas. E depois que a ficha caiu, ficaram tão envergonhadas. Eu fico grato a Deus por eu ver parte dessas pessoas dando lugar a Deus, abertura a Deus para que Ele pudesse fazer na vida delas. Mas uma boa parte permaneceram enrijecidas e não deram condições. E não há quem ajude, não há quem ajude uma pessoa que não quer ser ajudada. Aí, olha só. Repita assim comigo. Jesus tinha controle, poder e autoridade. Mas Jesus escolheu usar o poder e a autoridade dele? Era o propósito que ele passasse por aquilo, não era? Não foi necessário? Há um propósito nos desafios que enfrentamos. Você já descobriu?
Qual o propósito dos desafios que você passa? Não, bispo, eu não saio deles. Por que você não sai? Não, eu não sei o porquê. Sabe? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Final do ano passado, uma pessoa conhecida de muitos anos se converteu, veio para a igreja, está na igreja, graças a Deus por isso, orando por ela, por uma situação, uma causa na justiça de muitos anos, um direito dela, um benefício dela. Não vai, bispo, a minha vida financeira está travada. Não vai, vamos orar, conversa daqui, conversa dali. Então, chamei e falei, olha, reúna a sua família, vamos ver o que está acontecendo, tal. Não, bispo, porque a minha tia que mora em Minas, aí o outro familiar que mora no norte, porque tal pessoa que está no Chile, tal pessoa que está lá em tal lugar, e tantas coisas envolvidas. A pessoa ali com algo que era para ela, certo? Não. Fulano, tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. Avalie, olha só, não é normal, a gente está orando aqui. Eu já estava no ponto de achar que Deus estava na injustiça com aquela pessoa, de tanto que a gente estava orando ali. Moral da história, chegou assim, sabe aquela última semana do ano? Que a bispa falou da catarse? Gente, lembra disso? Tem alguma coisa, olha alguma coisa. A pessoa veio, bispo, eu estou na prática da pornografia. Eu falei assim, poxa vida. Eu ainda brinquei, eu falei, poxa, eu aqui me matando de jejuar por você. Falei, pelo menos eu alinhei o meu shape aqui, né? Perdi a barriguinha, né? Mas você não viveu nada. Não, bispo, eu estou na pornografia e eu não consigo parar. As pessoas mentem para nós. Porque os números não mentem. A palavra de Deus não mente. Os resultados não mentem. Por que você acha que naquela época, como o próprio Elias, imagine Elias, no cume daquele monte, quando aquele capitão e os seus 50 soldados vieram até ele e disse, olha, o rei manda você descer. Você lembra dessa passagem? Elias disse, se eu sou o homem de Deus, que caia fogo dos céus, consuma você e esses 50 soldados. O que aconteceu? Esse Deus mudou? Quando Moisés estava diante do mar vermelho, a Bíblia diz que os carros, os cavaleiros de Faraó vinham ao encontro deles e o próprio Faraó junto para matar aquele povo. Moisés pegou o cajado, tocou com o cajado no mar, e o que aconteceu? O mar se abriu. O mar se abriu. Elias orou a Deus, pedindo que não chovesse, e a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu. Mas o mesmo Elias orou novamente, após aqueles 3 anos e meio, para que chovesse. E o que Deus fez? A chuva cair naquele lugar. Esse Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o Deus que faz o sol parar. Ele é o Deus que faz a terra estremecer. Ele é o Deus que a Bíblia diz que se ele tocar com o dedo na terra, a terra derrete, de tamanho poder. As águas do oceano cabem na palma de suas mãos, pelo tamanho da sua grandeza.
Qual que é o propósito que Deus tem com você que você ainda não entendeu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu gosto de perguntar porque às vezes você fica ali, né? É bom ligar a luz de alerta de vez em quando, né? Qual o propósito que Deus tem com você que você não entendeu ainda? Não é Deus quem demora, somos nós que demoramos de chegar. Somos nós que demoramos. Quando Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore, à distância de um tiro de flecha, para que morresse, porque não havia mais o que fazer com aquele garoto. Ela não tinha mudado de lugar, ela havia permanecido no mesmo lugar. Mas quando ela quis ver, repete-se comigo, quando ela quis ver, ela viu que tinha a solução. Ela viu que tinha solução. Estava próximo a ela. E tudo aquilo que você precisa está próximo a você. Mas qual o propósito? Você tem assumido como Jesus assumiu? Jesus não terceirizou, não hesitou passar por aquilo que ele tinha que passar. Porque tem momentos na vida da gente que a gente tem que viver as ervas amargas. As ervas amargas. Sabe, para nivelar o orgulho, para nivelar a arrogância. Sabe? Nivelar. Sim, nivelar, nivelar. Não, eu não sou orgulhoso, tá bom. Vai ficar pior. Não, eu não sou, vai ficar pior. Vai descendo. Vai descendo em um nível de humilhação, de vergonha, que muitos não conseguem nem explicar o porquê estão vivendo aquilo. Não, eu fui exposto, eu fui colocado assim, de uma forma muito exposta e eu me sinto envergonhado. Eu particularmente me sinto envergonhado de não dar resultado. De não dar resultado. Isso me dói, isso me corrói. Sabe por quê? Porque eu sei o tamanho de Deus. E eu sei o que Ele pode fazer, o preço que Ele pagou, para que eu tivesse uma vida abençoada, uma vida honrada. Um preço caríssimo. Jesus pagou um preço alto por mim e por você. E qual que é a resposta que eu tenho dado? Qual que é a resposta que eu tenho dado? Eu ainda falei agora, eu falei com uma jovem agora há pouco, antes do culto. E eu falei assim, garota, não, mas é porque a minha mãe é assim. Falei, é, sua mãe é assim? É. Falei, você tem sorte, que a sua mãe é assim. Eu falei, porque se fosse a minha, você já tinha perdido uns 3 dentes. Você teria ficado de castigo ou qualquer outra coisa dessa linha. Mas eu falei assim, qual que é o valor desse calçado que está no teu pé? Ah, não sei. É. Quem comprou? Mamãe. E essa roupa que você está aí agora? Esse agasalho? Mamãe. Qual que é o seu celular? iPhone. Você passa dificuldade? Não. Tudo na mão. Tudo na mão. E a dificuldade para lavar uma louça. Você está conseguindo entender? As pessoas não fazem o mínimo e querem tudo de Deus.
não fazem o mínimo, porque não entenderam o propósito. Parecia ser algo impossível Jesus passar pelo que ele passou. Mas ele passou de... Olha quando uma pessoa entende o propósito. Quando uma pessoa entende o propósito, ela consegue passar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela consegue passar. Mas é insuportável porque você não quer dar o que Deus está pedindo para você. Simples assim. A culpa não é das pessoas. A culpa não está fora. Não, mas é porque o Senhor não está entendendo a minha história. Quem não está entendendo é você. O tempo está passando e não vai voltar. Quanto mais você ficar procurando alguém ou alguma coisa. Bispo, mas eu sou vítima de um trabalho de macumba, de feitiço, e mataram um cabrito com a cabeça, fizeram isso, aquilo. Ok, tá. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Você sabia disso, né? Você sabia que toda ferramenta preparada contra você, todo encanto, feitiço, não vai prosperar. Você sabe disso, não sabe? Então, por que temer isso? É interessante que eles temem o mal, mas não temem a Deus. Tem um medo da macumba, mas não tem medo de Deus. Você tinha que ter medo de Deus. Porque o diabo, ele tem medo do Senhor. O nome de Jesus tem poder nos céus, diante dos anjos, na terra, diante dos homens, e no inferno, diante de todos os demônios. O nome de Jesus, ele tem poder, ele é por você, e você tem que entender o propósito que Deus tem com você. Se você não entender, você não se estabelece, você nunca vai conseguir avançar, nunca vai conseguir avançar. É importante que você entenda isso. Quando você entende, você passa. Só que por que uma pessoa não entende? Porque ela não quer entender. Não, eu acho que não é assim. Então fique achando. O tempo vai passar. Vão vir outros frios como esse. Outros frios como esse. Mas é uma coisa que não passa. A chuva, o verão, o outono, o inverno, o frio, o calor, passa. Repete assim comigo, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela se cumpre. Tudo aquilo que o homem semear, isso então colherá, ceifará. Isso vem com a sua digital, com o seu CNPJ, com o seu CPF lá assim, ó, registrado, é seu. Não, não é meu não, é sim. Não, mas eu não fiz isso, fez. Não, mas eu ignoro, eu rejeito. Tá bom, isso aqui vai te perseguir. Não perca tempo. Não perca tempo. Não fique retardando aquilo que você sabe que você tem que fazer. Se você tem que comer as ervas amargas, as vísceras, coma logo. Bispo, é muito difícil para eu entregar, entregue logo. A bispa fala isso. Se tem que fazer um negócio, é difícil, faça logo. Você tem que fazer, faz de uma vez. Faz de uma vez, não fica aí com choramingando ou tentando procurar, né? Ah, eu vou tomar banho. Quem já tomou banho gelado? Você gosta de banho gelado, né? Odeio banho gelado. Aí, ó, tá vendo? Falei banho gelado no frio, ó. Criou até uma manifestação aqui.
Mas o banho gelado, como que é o banho gelado? A pessoa vai assim, ó. Não é? Nossa. Ai, não, aí tem, eu já vi isso. Por incrível que pareça. Não, molha primeiro os punhos. Que aí eu falei assim, ué. Molha os punhos e a nuca. Não, nada a ver mesmo. Molha. Eu falei assim, mas não é só entrar de baixo? Entra com tudo. Se entra de uma vez. Não, mas sabe por que as pessoas não fazem? Porque elas ficam pensando, é muito frio. Não é? É frio. Filho, é frio, mas não é propósito. Você não tem que tomar banho? Você vai dormir aí sem tomar banho? Ficar ali com aquele corpo sujo? Ah, é que assim, é muito gelado, né? É frio. É frio, é difícil. É doloroso, é complicado. Eu falei aqui na segunda-feira, tinha alguém que disse assim, esses tempos atrás, falou assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, era umas 8 e pouco da noite, poxa, não dormi direito, noite passada, estou com dor de cabeça. Falei, pois bem, toma um analgésico. Não, passou a noite inteira, aí quando foi 8 horas da manhã, do outro dia, ele falou assim, nossa, você acredita que eu não dormi, estou com dor de cabeça? Eu falei, você tomou um analgésico? Eu vou tomar. Aí na hora eu falei, Espírito Santo, não saia de mim. Por favor, eu preciso do Senhor agora, eu preciso. Deu meia hora depois, ele falou assim, não é que passou a dor? Revirou a noite inteira. Ele não teve que fazer depois? Não teve que tomar depois? Não estou dizendo que você tem que... Eu não estou fazendo aqui analogia ao remédio, a isso, aquilo. Não, gente, nós somos inteligentes para pensar no que eu estou falando aqui. Não pega uma coisa isolada. Não, espera um pouquinho, vamos analisar toda a história. A pessoa não comeu direito, não dormiu, ou várias situações ali aconteceu, ou ficou com a cara inteira na frente da tela. Eu fico, muitas vezes, 2, 3 vezes da semana, eu fico com a cara, e na minha sala tem uma tela de 55 polegadas. E normalmente eu estou com 2 computadores. Um porque eu uso determinadas situações, outro para outras situações. Às vezes a minha cabeça está assim, explodindo, porque é muita luz, é muita tela. Trabalho, estou ali. Às vezes você fala, eu preciso de um analgésico. Está forçando demais. Não, sou contra. É o Satanás. O Satanás na minha sala se chama Samsung, porque a televisão é Samsung. Enorme lá, a tela. A pessoa ignora, só que ela perde tempo. Poderia ter dormido a noite inteirinha, né? E quantas estão assim? Mas o problema não é esse, o problema é você querer e não entender que você tem que passar o processo e ainda está cortando a orelha dos outros. Achando que a culpa é de quem? De alguém. É tão bonito quando você vê alguma pessoa transformada que ela é referência para outras, não é? Vou fazer que nem as mulheres no sábado. Vou copiar a Ana Paula. Cadê ela? Hoje é dia dos namorados. Daqui a pouco eu te dou chocolate, amor. Tranquilo. Essa pessoa sou eu. Ah, isso aqui. Não, eu sou essa pessoa. Eu assumo esse lugar. Isso é muito forte. Nós vemos Jesus
Eu ainda falava no culto às 7 da manhã, você vê que alguns homens são tão negligentes, uma coisa tão... Meu Deus, eu falo assim, não. Porque é alguém, rapaz, pelo amor de Deus, assuma isso. Não, mas é porque, rapaz, assuma logo em nome de... Eu errei, então fala que você errou. É muito mais bonito. É muito mais respeitoso você chegar e reconhecer, olha, minha casa está assim, a minha família está assim, o meu lar está assim, eu não te... Ok, então assuma, eu errei, essa responsabilidade é minha. Não fica culpando a sua esposa, não fica culpando os seus filhos, não fica culpando situações. O meu pai, a minha mãe, talvez teu pai já até morreu. Assuma a responsabilidade. Assuma. E alinhe o seu propósito que Deus tem com você. E faça o que você tem que fazer e pronto. Você vai tirar peso, o fardo, que muitos estão achando que é o diabo, mas não é o diabo não, é ele mesmo. É ele mesmo que pesa. É uma língua pesada, fala demais, fala pelo cotovelo, depois não dá conta dos resultados. Sabia disso? Sabia? Tem gente que fala demais e depois não dá conta do que ela, falou. Falei mesmo, tinha que falar. Isso, fala mesmo, fala mais. E o que o diabo está fazendo? Ai, que gracinha, estou orgulhoso. Quando você fala, e fala, e fala, não consegui me controlar. Fala mais, e fala, e vai. O diabo está, ai, que estou orgulhoso de você. Você está indo na igreja? Tá? Ai, que gracinha. Está indo mesmo? Tá? Estou orgulhoso de você. Não está aprendendo nada. Não, é porque às vezes é muito mais forte do que eu. Então você não entendeu o que é propósito. Jesus pediu para Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feito o quê? A tua vontade. Qual que é a vontade de Deus para você? Qual que é a vontade de Deus para você? Você tem que entender o que é. Você como homem, você como mulher, como esposa, como mãe, você como homem, como líder, como provedor, como sacerdote. Um homem quando ele nasce, Deus colocou assim, líder, provedor e sacerdote. Assuma, meu filho. Senhor, eu não sei, eu vou te ajudar, você não está sozinho. Mas você tem que assumir. Você tem que ocupar esse lugar. Ocupe esse lugar. Faça valer. Isso é seu, isso é para você. Essa responsabilidade eu confiei a você. Não, mas é porque assim, não, é porque eu não tive pai. Não, é porque eu não tive criação. Tá, tudo bem. Mas o que você tem aprendido não tem valido de nada? Não tem valido nada. O que você aprendeu até agora, o que você tem sido ensinado até agora não tem valido de nada. Não tem acrescentado nada na sua vida. Se até agora não acrescentou, meu Deus, não há o que fazer. É uma decisão. É uma decisão. Você tem que se posicionar e dar condições a Deus para Ele poder te ajudar. Mas Deus vai ajudar quem tem se ajudado. E tem se aberto. Está se abrindo para Deus. Se abrindo para Deus. Se abrindo para Deus. E não segurando, retendo. Não. Não, porque não sou eu, não é porque é ela, não, porque é ele, não, porque é o meu patrão, não é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para encerrar, olha isso aqui. Escolha não fugir. Escolha não fugir.
escolha obedecer, mesmo quando for mais difícil. A propósito. E quando você se alinha a Ele, a Deus, todas as provas se tornam mais fáceis. Tem como evitar as provas? Muitos queriam, não queriam evitar? Quando você evita, você fica fraco. Sabia? Você fica fraco. Nem sempre entendemos. Como Pedro, que agiu com a espada em vez da revelação. Mas quando vemos com os olhos do Espírito, percebemos que certas dores fazem parte de um plano maior, de um propósito maior, de um propósito maior. Repete comigo, de um propósito maior. De um propósito maior. E qual que é esse propósito maior? O que você projetou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Eu tenho um primo e eu não me recordo que ano que era, se foi 99 ou se foi 2000, alguma coisa assim. Eu lembro que esse meu primo, ele veio visitar a gente e ele sabia quem eu era antes de Cristo. Então, eu bebia, vivia uma vida, era um jovem, uma vida envolvido com pessoas erradas e uma vida bagunçada. Xingava e tantas outras coisas. Ele veio para a minha casa num final de ano. E eu odiava ir à igreja, porque todos aqui já sabem, já falei aqui várias vezes. Minha mãe tinha uma forma carinhosa de levar a gente para a igreja. Você vai na igreja hoje? Eu falei, não vou. Ela, você vai apanhar. Eu falei, então eu vou. Então era dessa forma carinhosa, né? Porque hoje eu vejo que isso era amor. E eu lembro de ficar bicudo assim no culto, cara fechada, né? E é assim, né? Primeiro dia assim, sentado, com o olho aberto. Segundo dia eu já estava com os braços soltos. Terceiro dia eu já estava em pé. Forçado pelas circunstâncias da Dona Maria Aparecida Pereira Lopes. E como eu sou grato por isso. No quarto dia, eu já tinha colocado a mão no coração. No sexto dia, eu já estava até cantando os hinos da igreja. No sétimo dia que eu fui, eles iam limpar a igreja. Ajuda aqui. Não, beleza. Estava limpando a igreja. Deu um tempo depois, minha mãe parou. Quem que ficou? Eu fiquei. Minha mãe parou. Teve uma época que a minha mãe parou, os meus irmãos pararam e só ficou eu. Só eu fiquei. Eles pararam. Graças a Deus voltaram. Mas parou. Não vou, estou desanimada, não, aquela coisa, não, só ficou eu. E eu era aquele que nunca queria ir, eles iam. Eu era o único que não ia, que não tinha. Eu fiquei. Eu estou aqui. Meu primo veio. No dia 31 de dezembro, eu falei, olha, a gente está indo para a igreja, tem o culto da virada, tal, vou na igreja, nananana. Se você... Aqui em casa tem comida, tem aqui, a mãe fez as coisas, tal. Se você quiser, está aqui, olha, controle da TV, está aqui, tal, fica à vontade. Você quer ir na igreja? Não quero não. Ele falou, você vai na igreja?
Você virou crente? Falei, não virei crente, eu estou indo na igreja. Não sabia, mas eu tinha virado crente já. Pois bem, não é que ele foi escondido na rua atrás de mim para saber se eu tinha ido na igreja mesmo? E ele me encontrou na onde? Na igreja. E ele ficou naquela noite na onde? Na igreja. Daquele dia em diante ele se converteu, hoje é convertido. Ele, a família, a esposa, a filha. Ele viu, ele falou assim, eu não acredito. Você indo na igreja? Você não está bebendo mais? Não. Você não está fazendo mais aquelas coisas lá? Falei, não. Certeza. Certeza. Então via o comportamento. Então ele via quando a gente ia almoçar, fazia oração. Via quando ia dormir, dobrava os joelhos. Todos os rituais, ele começou a ver. Aquilo começou a constranger ele. E quando ele voltou para a casa dele, que é em Presidente Prudente, que ele morava, lá tem a igreja. Ele começou a ir na igreja lá. E depois de um tempo eu ouvi, olha, fulano de tal se batizou, está indo na igreja. Eu falei, é mesmo? É. Constrangimento. Você tem um poder de influência na sua casa, na sua família, para os seus familiares. Mas se você não for essa pessoa, por mais que você queira, por mais que seja o seu desejo ardente, se você não entender qual é o propósito, você não passa por ele. Você não passa por ele. Você tem que ter esse entendimento e pagar o preço. Jesus pagou o preço, morreu na cruz do Calvário por um propósito. E após ter morrido, ele foi ao inferno e pegou as chaves da morte das mãos do diabo. E o diabo não tem as chaves nem da sua própria casa. Não tem autoridade sobre a sua própria vida. Porque a autoridade foi colocada naquele sangue que foi derramado, puro, inocente. Por isso que o diabo lutou com todas as forças para enfraquecer e para fazer com que Jesus desistisse daquilo. Assim como ele tem lutado com muitos. Assim como ele tem lutado com muitos. Mas você tem que permanecer firme. A resistência. Mude você. Mude você. Eu tenho trabalhado isso e sou muito grato a Deus por entender. Por entender. E, assim, várias situações que às vezes acontecem em casa com a minha esposa ou com determinadas situações, a primeira coisa que eu olho é para mim. Primeira coisa que eu olho é para mim. Ou eu não dei o exemplo, ou eu não tive essa atitude, ou eu não fui essa referência. Por que que eu... mas a pessoa agiu errado, tudo bem, ok, por que você deu esse gatilho? Isso, eu olho para mim. Porque quando você começa a olhar para fora, você sai de você isenta você da responsabilidade. Ah, não, mas tal pessoa também tem que orar. Ok, mas por que você não orou por ela também? Não, mas então a responsabilidade toda é minha. A responsabilidade de toda a humanidade caiu sobre quem? Ele tinha culpa daquilo? Parte daquilo? Nenhuma. Mas ele assumiu aquilo. Porque ele entendeu qual é o propósito. Gente, particularmente, eu não sei nem por que eu estou levando a linha para essa palavra. Não sei. Literalmente, não sei. Eu estou lutando com o estudo aqui, está totalmente fora do que eu queria, mas eu sei que tem propósito. Eu sei que é Deus falando com pessoas aqui. E eu estou tentando sair da família, eu estou voltando para a família. Eu estou tentando sair, não estou conseguindo
fechar o raciocínio que eu tinha me programado para subir aqui. Quando eu subi aqui. Deus quer fazer. É a palavra de semana passada, Isaías 54. Firme as estacas. Firme as estacas. Amplie a sua tenda. Dê condições a Deus. Chega, acabou. Tem coisa que você tem que dizer, acabou. Pronto, acabou. Não vou viver mais assim, não vou fazer mais assim. Não vou viver mais com essa mentalidade, uma inconstância, uma falta de disciplina, falta de compromisso. Não consegue nem ler a Bíblia, não consegue nem orar, não consegue nem ali investir na sua vida espiritual, a coisa mais importante. E quer sonhar coisas grandes, poxa vida, não vai. Deus não vai permitir. Você está entendendo? Deus não vai permitir, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Tem gente que ele quer coisa muito grande, mas ele está se arrebentando com coisinha pequena. Com coisinha pequena. É a toalha molhada. É o chinelo fora do lugar. Ou é alguma coisa, já é um motivo para quebrar o pau. Meu Deus do céu, gente. O sangue de Jesus tem poder. Ou tem maturidade ou não tem. Ou tem maturidade ou não tem. Ah, não, é como aquela história. Não, olha, como que eu estou vestida? Eu sempre faço essa pergunta, pode perguntar para Ana Paula. Pode perguntar para ela, você quer que eu veja, que você está se sentindo bem? Tá? Você está se sentindo bem? O que você quer? Você quer que eu goste ou que você quer que eu fale a verdade do que eu penso? A maioria das vezes ela fala assim, não, amor, eu gostei. Eu falei, tá ótimo. Esses dias eu fui comprar um negócio com ela, uma saia e um colete, e a moça da loja, nossa, mas está lindo, maravilhoso. E ela olhou para mim assim, na hora que a moça falou, você não gostou, né? Eu falei assim para ela, você gostou? Gostou? Então tá lindo, amor. Perfeito, você está se sentindo bem? Vamos embora. Eu falei assim para ela, qual é o Pix? Que agora é assim, né? Até a pequenininha já sabe o que é Pix. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Ore por mim, viu? Ore por mim, porque são 3 mulheres hoje. É o dia dos namorados. São 3 mulheres. E o primeiro namorado dela sou eu. É o pai. Então, eu que tenho que cultivar. Então, se eu não semear na vida delas, como que elas vão ter essa experiência? Não é qualquer carça caída que vai chegar, não. Não é. E aí, mas você gostou? Gostei. Falei, tá lindo. Você gostou, tá ótimo. Não está vulgar, está elegante, não tá sensual, não está... Está ótimo, você gostou, perfeito. Está aquém do que... mas você não gostou... Eu falei hoje na reunião de obreiro. Eu falei agora há pouco na reunião de obreiro. Eu comprei uma camisa verde, alguém chegou e falou assim para mim, poxa, essa camisa não ficou bem em você. Eu falei, problema é seu. Eu gostei da camisa, minha esposa gostou e está lindo para mim. Eu não estou preocupado com isso, não. Não estou. Não, mas não caiu bem em você. Amigo, você está insistindo ainda? Eu não vou tirar a camisa. Você quer uma dessa para você? Eu te dou, te presenteio. O problema é seu. Não estou preocupado com isso. Não estou. Você tem que saber muito bem. Muito bem. Você fica, não, porque isso, porque aquilo outro. Não, saiba. Não pergunte opinião se você não tem estrutura para ouvir. O que você achou da minha comida?
Amor, ó, o negócio é o seguinte, poderia melhorar um pouco no sal aqui, não sei do que. Nunca mais eu cozinho. Isso já aconteceu algumas vezes. Algumas vezes já aconteceu. Mas nunca mais. Nunca mais eu cozinho, nunca mais eu faço nada para você. Não tem essa mais. Ou tem maturidade para ouvir, então não pergunta. Está conseguindo entender? Não pergunta. Por que perguntou? Ou queria que tivesse gostoso? Queria que tivesse bom, tudo bom? Então tá bom. Tá bom para você? Você acha que tá bom? Tá, então, ok. Eu não gostei. Não gostei. Não faço comparações, porque eu penso que isso não é inteligente. Olha, mas a comida da minha mãe, a comida de tal pessoa, a comida de tal pessoa é melhor. Não, isso eu não faço, porque isso é injusto. Eu tenho que tratar o trato com a pessoa. Eu não vou colocar uma terceira pessoa ali na situação. Mas olha, eu acredito que poderia ficar melhor se você fizesse isso, aquilo outro. Não, mas eu gosto de fazer assim. Se você gosta, está ótimo. Está ótimo. Eu não vou entrar numa briga, numa discussão. Só que você tem que entender que você tem que ter maturidade. Esse cálice é seu. E se é seu, você tem que tomar. Você está entendendo ou não? Está acordado ainda? Em nome de Jesus. Olha, levantou as duas mãos lá no fundo, hein? Eu não sei se acordou agora ou se estava acordada já. Estou brincando, eu sei que ela estava acordada. Aprenda a ouvir. Passe por aquilo que você tiver que passar. Tenha maturidade. Dê a resposta certa a Deus. Ele quer fazer. Deus está fazendo. Deus, Ele está fazendo. Eu não tenho dúvidas disso. É lindo poder ver, ainda logo após o culto, o final do culto, uma pessoa mandou uma mensagem que estava passando por uma situação, um problema bem sério na família, e aí a mulher recebeu a mensagem da filha de muitos anos, já casada, está longe, e recebeu a mensagem da filha, ela mandando a mensagem dizendo: a minha filha me mandou um áudio pedindo perdão, e isso, aquilo outro, e eu não sei nem o que falar, eu estou aqui em lágrimas e glorificando a Deus, porque eu sei que Deus é bom. E ela disse assim: bispo, quando a gente guarda a língua, a gente faz o que tem que fazer em Deus, Deus trabalha. Está aqui a mensagem dela. Deus faz na nossa vida. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer, bispo. Havia, acho que 9 anos, ou 12 anos, alguma coisa assim, que não falava com a filha. Aí você imagina, a filha, a avó não via neto, não via os netinhos, e haja vó que gosta de paparicar os netos, né? Quem que é vó aqui, eu vou? Olha lá, tá vendo? Não é gostoso? Não é? Vocês que estragam todos os filhos da gente. A gente manda tudo disciplinadinho, volta tudo bagunçado, né? Porque a avó deixa fazer tudo, né? Tadinho, deixa comer, né? Na minha vez não deixou, né? Mas tá bom. E está restaurada. E ela simplesmente era boca mesmo, ela falava assim: eu falo mesmo, bispo, porque tem que falar. Tá bom, continua falando. Continua falando. Quantos áudios de quase 1 hora. Eu falei para ela, falou assim: eu não sou a Ana Paula, não. A Ana Paula que ouve, às vezes a Ana Paula ouve áudio de 45 minutos. E aí eu fico analisando, eu falei assim: você vai gravar um? Vou. E ela está gravando um áudio. Aí quando eu saí e voltei, eu falei: o que você está fazendo? Eu estou gravando áudio. Ainda? Eu falei: você vai gravar de 1 hora, ela vai gravar de 2 agora. Vai virar competição. E contando ali.
E fala, falei, meu Deus do céu, é assim? Ela fala, é absurdo. Para você ver que tem gente que se não se posicionar, ela vai perder tempo. Vai sair do propósito. E ela vai estar fazendo tudo, mas menos aquilo que ela tem que fazer. Coloque-se em pé, por gentileza. Até quando você vai viver sem propósito? Até quando? Chega. Dê um basta. Diga acabou. Não aceite mais. Eu sei que talvez você pode dizer assim, bispo, o senhor não sabe o que estou passando. Não sei mesmo. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei o preço que Jesus pagou por você. E assim como eu, e como todos os demais, precisamos estar alinhados com Ele para poder entender isso. E poder dar a resposta certa. E ocupar esse lugar. Peça a Deus agora e diga, Senhor, me ajuda. Eu não quero perder meu tempo, perder a minha vida, perder a minha casa, perder a minha família, ver as coisas se dissolverem e não ver nada fluir, nada acontecer, nada mudar na minha vida, na minha casa, na minha família. Não, Senhor, não quero mais, cansei. Dê a Deus o que Deus está requerendo de você. Eu não sei o que Deus está requerendo de você, mas você sabe. Eu não sei, mas você sabe. Fala com o Senhor. E diga, Senhor, eu quero viver uma vida abençoada, ter uma família abençoada, um casamento abençoado, um lar abençoado, uma vida financeira abençoada, uma saúde abençoada, próspera, em paz. Me ajuda, Deus. Eu não quero perder tempo. Eu não quero viver na ilusão. Eu não quero ficar quebrando princípios e pulando etapas. Jesus passou pelo que ele tinha que passar. Poder e autoridade estava sobre a vida dele. E esse poder, essa autoridade agora está sobre a minha vida. Peça a Ele ajuda. Às vezes você diz assim, poxa bispo, é tão difícil, é tão complicado. Eu sei que determinadas coisas não são fáceis, não são mesmo. Mas Deus te ajuda a passar. Deus te ajuda. Jesus passou por aquilo, enfrentou, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai com um corpo glorificado e resgatou a nossa liberdade. Resgatou. Ó Deus Santo e poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas. E eu peço a Deus Espírito Santo, que essa unção, que este poder, ele alcance, meu Deus, a vida de cada uma delas. Que esse poder alcance a vida de cada uma delas. Assim como Jesus esteve lá, ó meu Deus, naquele processo, e suportou, passou pelo que tinha que passar,
não retrocedeu, não recuou. Eu oro, me ajuda eu passar pelos desafios da minha casa, da minha família, a minha vida financeira, o meu trabalho, a minha saúde, a minha vida sentimental, a minha vida emocional. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Ó Deus Santo, eu declaro, meu Pai, essa unção de poder sobre cada uma dessas pessoas. Que a decisão, meu Deus, que elas tomam neste momento, leve cada uma delas a um rompimento, a um avanço, a um crescimento, a um progresso. E que elas possam ver, meu Deus, quão grande o Senhor é, quão poderoso o Senhor é, e como o Senhor trabalha na vida daqueles que esperam no Senhor. Eu declaro essa unção de poder, de autoridade sobre a sua vida, e que você amadureça, que você cresça, que você prospere, que você tenha maturidade para lidar com tudo aquilo que Deus espera de você, que você tenha maturidade, que você cresça, que você desenvolva, que você progrida, e que você passe pelo que você tiver que passar. Não ignore, não pule etapas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro essa unção sobre a sua vida. Coloque as mãos na sua cabeça. E eu quero que você declare sobre a sua cabeça, a sua vida, e diga assim: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou vencer, eu vou passar por todo esse processo, eu vou reverter essa situação. Diga: eu não estou sozinho, o meu Deus não me desamparou, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Diga: ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou ter atitudes imaturas, eu não vou ter atitudes precipitadas, eu não vou ser impulsivo. Não, Senhor, eu vou ser disciplinado, eu sou disciplinado, eu sou focado, eu sou comprometido, eu vivo alinhado com o propósito de te agradar, Senhor, e eu sei que eu vou passar por esta situação. E aquilo que era um problema é o meu testemunho, aquilo que era a minha dor é o meu testemunho de vitória, aquilo que era a minha dor é o meu testemunho de vitória. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor está fazendo, que o Senhor está trabalhando na minha vida, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: eu tomo posse desta palavra, desta unção, e eu saio daqui, diga, com decisões tomadas, e eu sei que o meu Redentor vive. Diga: e hoje, quinta-feira, dia 12 de junho, diga, é um dia de boas notícias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado isso? Pega esse espírito. Que espírito? É o que você é. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego
tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.